muito bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. E dessa vez, nós vamos falar sobre um problema que vem preocupando muito no Brasil: o roubo e furto de celulares, principalmente nas grandes cidades do país. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 10% dos brasileiros tiveram o smartphone roubado em um período de 12 meses, gerando prejuízos financeiros e risco à segurança dos dados dos usuários. E para debater o assunto, nós contamos com a presença de dois especialistas em segurança pública: o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, e o deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo. Senhores, para começar, quero agradecer mais uma vez pela presença. Já entrevistei ambos em momentos anteriores, sempre um prazer dialogar com vocês. Com certeza vamos trazer aqui bastantes esclarecimentos sobre essa situação e propor soluções também, por que não, né? Quero começar com o deputado Flávio. A gente apresentou aqui na cabeça do programa um dado do Datafolha de que 10% dos brasileiros tiveram o celular furtado ou roubado num período de 12 meses, período do meio de 2023 até o meio de 2024. Com certeza, depois desse período, não houve grandes mudanças significativas para a redução desses números de roubos de celulares. Como é que o senhor está enxergando essa situação no país hoje, deputado? Eu acho, primeiro, é uma perda muito grande a pessoa ter seu aparelho furtado ou roubado. Além do prejuízo material, também aquilo geralmente é um instrumento que ele usa para a sua profissão, para o seu cotidiano. Hoje o celular é importantíssimo, né? Eu sei que tem também problemas de outras ordens que podem deturpar uma criança, a personalidade, a formação da criança, mas do adulto ele é muito importante. Mas eu vejo que a segurança pública em todos os estados está fazendo programas, metodologias para recuperar esse celular. No meu estado, o Piauí, consciência nacional de que já diminuiu muito. Existe um programa, o Protege Celular, que é muito conhecido, inclusive já saiu até em programas de nível nacional, que tem uma recuperação desses aparelhos muito grande. Em 2023, em Teresina, no Piauí, nós recuperamos, digo nós, os piauienses, a polícia lá, recuperou 10 mil aparelhos. Então, é recuperação de um bem, né, do que você poderia estar comprando outro, e tem lá um aplicativo chamado de CellGuard, que você pode acionar quando o aparelho está perdido, ou mesmo quem está com o produto do furto, ele recebe lá uma chamadinha: olha, entregue o seu celular, porque ele foi roubado ou furtado. Entregue, né? Você não terá nenhum problema de sorte se você entregar espontaneamente. Assim, desse tipo. Parece que é possível também rastrear o celular pelo e-mail, né? Parece sim, que a polícia consegue rastreado pelo e-mail, local do nesse celular. local onde ele está, mesmo em outro estado. Certo. Então, lá no Piauí, nós estamos recuperando bem, viu, cara deputado? Bom, deputado da Cunha, a gente tem esse case de sucesso, como o deputado falou. A gente já fez programa aqui na TV Câmara também sobre isso, já mostramos aqui que o índice de recuperação do celular é muito grande, né? Mas no resto do Brasil a coisa ainda está mais ou menos engatinhando. E eu queria partir para uma outra discussão que eu acho que é muito presente também quando a gente fala na questão do furto e roubo de celulares, né? Que é essa dificuldade que você tem com a punição, né? A lei diz que a pena para quem comete esse tipo de crime é de 4 a 10 anos, né? Mas o que a gente percebe na prática é que, na maioria dos casos, os criminosos já iniciam o cumprimento da pena no regime semiaberto e uma enorme parte já inicia o cumprimento da pena no regime aberto. Então você passa a ter aquela pessoa que vive naquele vai e vem, né? Já tem 30 passagens ali pela polícia, já foi preso várias vezes, aquele entra e sai da prisão, mas continua delinquindo ali, né? Continua nesse tipo de atividade. O senhor acha que a lei brasileira precisava de alguma alteração? Bom, sem dúvida, né? Sem dúvida.
Nós temos hoje essa pena de 4 a 10 anos para o roubo, né? A pena do furto ainda é menor. E, além disso, a gente tem um fator que é a progressão de regime. Então, nós temos uma progressão de regime de 1/6 da pena no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma condenação à pena mínima de 4 anos vai restar para cumprir 1 ano e 6 meses de cadeia, né? Então, aqui na Câmara, nós aprovamos no ano passado, eu fui coautor, inclusive, do projeto de lei, o aumento da pena do roubo para 6 a 12 anos. Com essa pena mínima de 6 anos, o autor não tem direito aos benefícios de troca da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, né? Por quê? Porque o ladrão, o furtador, ele sabe que não vai ser preso. Os casos que nós temos em São Paulo, que nós temos muitos casos em São Paulo, quando ele é preso, ele já praticou 4, 5 crimes, né? E tem um outro detalhe, só para dar uma fundadinha, que é primordial e que nós não enxergamos. Se alguém está roubando ou está furtando, é porque alguém vai comprar, né? Um nigeriano no centro de São Paulo foi encontrado há meses atrás com 800 celulares, com 5 computadores, desbloqueando eles para mandá-los para a África. Hoje em dia, os celulares roubados em São Paulo estão indo para outro país. Os iPhones que você não tem como desbloquear, eles são desmontados e vão para o mercado de peças. E esse receptador profissional, o cara que encomenda o celular furtado ou roubado, ele tem uma pena pífia, né? E geralmente a investigação termina no furto ou no roubo. Quando você vai e pega os 2 que roubaram, você não se preocupa em falar, e quem foi que encomendou? Então, dentro desse circuito, para a gente estar diminuindo a quantidade de furto e roubo de celulares, eu, como delegado de polícia, eu entendo que nós temos que fortalecer as 2 penas, do furto e do roubo, mas nós não podemos esquecer da rainha, né, da pedra da chave, que é a pessoa que encomenda. Concluindo, um caso que aconteceu em São Paulo na semana passada, manhinha do crime. Tinha uma tabela, iPhone 11, R$800, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, R$3.000. E se o criminoso não tivesse uma arma, ela emprestava ainda a arma e a moto para ele ir lá e roubar. Foram os criminosos que deram um tiro na nuca do ciclista, do Vitor, né? Então, assim, eu tenho que tratar o furto, eu tenho que tratar o roubo e a receptação. E, não fazendo propaganda, mas só concluindo, depois desse caso, eu apresentei um projeto de lei que foi protocolado na semana passada, que equipara a pena do receptador profissional, esse que vive de comprar e vender, à pena do roubo, né? Já diz o Código Penal, aquele que de qualquer forma contribui para a prática de um crime, responde pelas penas do delito principal na medida da sua participação. Então, eu apresentei um projeto de lei protocolado já, aumentando a pena da receptação para a pena mínima de 6 anos e a máxima de 12 anos, igual a do roubo que está tramitando no Senado. Então, tem que tratar os 3 pontos. Se tratar só aqui, os 2 ladrões foram presos, ótimo, ela pega e contrata outros 2. Né? Então a gente deixa muitas vezes de enxergar o que está fomentando, que é a receptação. Às vezes um crime até pior, que acaba sendo um estruturador ali do processo, né? Deputado Flávio, o deputado da Cunha, delegado de polícia, Polícia Civil, né, deputado? Sim. E trouxe uma posição aqui para a gente da polícia, de que a lei precisa ser endurecida. Mais recentemente, o ministro da Justiça, o Lewandowski, deu um depoimento um pouquinho diferente, numa linha um pouquinho diferente, dizendo que a polícia prende mal, né? Ele foi questionado sobre essa questão da reincidência, de muita reincidência, né, no crime, pessoas que praticam o mesmo crime várias vezes, entram e saem da prisão o tempo todo. E ele disse o seguinte, olha, a polícia prende mal. Até depois repercutiu essa fala, ele teve um convite, alguns convites, né, aqui na Câmara dos Deputados para vir até aqui prestar esclarecimento sobre essa fala. Eu queria ver a posição do senhor. O que mais pesa nessa dificuldade? A lei que está fraca, a polícia que na hora de prender está usando algum artifício equivocado? Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu
não sou contra quem queira aprimorar as leis, e é bom, eu sou favorável em tese, mas tudo tem a sua, o roubo, o furto, o crime em geral, eles são tipificados. Por exemplo, o delegado falou que às vezes a pessoa rouba ou furta com arma na mão, aí já é mais de um tipo de crime. Portar arma também é crime. Então, ele pode ser tipificado 1, 2, 3 vezes. A reincidência, que eu acho que é exatamente isso que está pegando. Ora, você tipificar um crime, um furto ou roubo e ter essa dosimetria, eu não acho pouco, não. E depois, eu não quero ser preso de maneira alguma, nem em casa, nem com tornozeleira, nada. Isso é exatamente educativo. Agora, o que tem que nós estarmos atentos é para a reincidência. Esse sim. E aí tem que o juiz avaliar isso, tem que estar aplicando uma dosimetria mais severa. Tem lei para tudo neste país. O que vale é a aplicação dela. E aí tem que chegar a justiça e a polícia, os órgãos de segurança, chegar à conclusão como é que se deve ser feita essa abordagem e como é que se deve prender o bandido. É isso que se deve ser feito. E não levar isso nunca para campo político nem campo ideológico. A segurança, eu acho que tem que ter repito, já disse outra vez aqui, um protocolo nacional, inclusive de abordagem, inclusive também de prisão, inclusive também dessas audiências de custódia. O ministro falou que se prende mal e depois se solta por conta disso. Será também que essa audiência de custódia também está perfeita? É isso que nós devemos estar analisando, é isso que aqui o parlamento tem que ver, chamar para audiência pública também o ministro e chegar a uma conclusão. Não pode como está, porque eu acho que nunca devia ter deixado o Estado, como ente federativo, cada Estado, o estadual, está dizendo que é somente dele a segurança pública. A segurança deve ser nacional. Lógico, cada qual o seu Estado com sua polícia, cada qual o Estado com a sua justiça, mas que tenha, portanto, um plano nacional de justiça. Que esse plano nacional de segurança, melhor dizendo, seja, portanto, ouvido todos os Estados, para chegar a uma conclusão e para nós diminuirmos e enfrentar exatamente o crime, a bandidagem. Deputado, aqui na Câmara a gente acaba em muitas ocasiões tendo uma divisão ali entre esquerda, direita, parlamentares mais para um lado, outros para o outro. No caso da segurança pública, a senhora acha que dá para ter um diálogo? Essa questão do roubo dos celulares, é possível haver acordo para se avançar nessas pautas? Sem dúvida. Os meus projetos de lei, eu sempre, antes de pautar, procurei a esquerda, dialoguei, discuti, expliquei, ponderei e sempre tive o aceno positivo. Por exemplo, tem um projeto de lei que foi aprovado da minha relatoria que cria o Cadastro Nacional de Facções Criminosas, né? Comando Vermelho, PCC. Fui conversar com a esquerda, tive todo o apoio. Hoje eu aprovei na Comissão de Segurança um projeto de lei para aumentar, para que todas as polícias possam fiscalizar a execução da pena privativa de liberdade no regime aberto e dos benefícios. Se o cara está indo para casa às 10 da noite ou se ele não está no boteco. Por quê? Porque, como o deputado falou, a reincidência é um problema gravíssimo no Brasil. De todos os presos em flagrante, 50% do que são presos todos os dias são reincidentes. Né? E a reincidência chega no Brasil a 75%, uma das maiores do mundo. Por quê? Por que reincidir? Porque você não tem o temor da repressão. Então ele sabe que ele vai ser preso, que ele vai para a audiência de custódia, e se o crime não for um crime muito absurdo, ele vai ser solto na audiência de custódia por uma política de desencarceramento. A população carcerária de São Paulo passa de 600 mil presos. Só que presos efetivamente, nós temos 150 mil. O restante está cumprindo no regime aberto. Então, mas
hoje eu vejo um momento, não de divergências, mas de convergências, porque a gente está chegando no limite. Então, o deputado falou da audiência de custódia. Foi aprovado no final do ano passado, na Semana da Segurança Pública, uma legislação restringindo a soltura de reincidentes, a soltura daqueles que praticam crime hediondo na audiência de custódia. Hoje nós aprovamos uma lei para fiscalizar aqueles que estão no regime aberto. Então a gente precisa derrubar essa questão ideológica em prol da nossa vida. Eu falo o seguinte, para concluir, quando eu saco uma arma e aponto na cara de uma pessoa, na cara mesmo, não vou falar rosto, e aponto, enfio o cano na cara, eu não viro e falo assim, você é de esquerda ou de direita. Eu falo, dá o celular. Né? Então o ladrão não respeita ideologia. A arma que vai na cara do filho de alguém de esquerda vai na cara do filho de alguém de direita. Então todos temos que nos unir contra o crime. Deputado Flávio, o deputado da Cunha falou aqui do limite, né? Estamos chegando ao limite, a população está com a sensação de insegurança e está tendo, muitas vezes, medidas drásticas, né? A gente está se espalhando aí pelas redes sociais, estão se espalhando vídeos da população reagindo, às vezes reagindo em grupo, em situações de furto, de roubo, né? Episódios até de muita violência. Como é que o senhor enxerga esse momento, esse posicionamento do brasileiro em relação à criminalidade? Preocupante, muito preocupante. Aí que nós temos que ter a integração, não só entre os estados, como também tendo um coordenador nacional disso. Eu acho que não tem problema ser o ministro da Justiça e Segurança Pública, por causa que é um plano nacional, tem que ter um coordenador. E que está isso funcionando, como falou, sem qualquer conotação ideológica. É nós contra o crime, é o Estado contra o crime. É isso que nós queremos, organizado, integrado, com a justiça também tem que fazer o seu papel. A gente mesmo às vezes tem dúvida por que solta tanto, se é que de fato é mesmo isso, é que não sabe fazer o processo para aprender, é abordagem. Então, isso é uma discussão. E vamos chegar aí sim, aqui tem papel importante a Comissão de Segurança Pública, esta casa, o Congresso Nacional, pessoas interessadas como o deputado Cunha e outros, que vê a segurança pública, que vê a insegurança como um mal que tem que ser combatido, para que os homens de bem possam andar na rua, ter seu celular, como muitas nações do mundo, como muitos países do mundo têm, porque nós não somos capazes disso. Você vê o que já se enfrentou, a polícia enfrentou o crime no Rio e não conseguimos. Até o Exército, até as Forças Armadas, já houve até intervenção militar e nós não acabamos com o crime do Rio e de lá se alastrou para todo o Brasil. São Paulo, por exemplo, que era um estado, uma capital como São Paulo, andávamos tranquilamente, hoje já não podemos mais andar. Aí não culpamos ninguém, isso é o crime se alastrando no Brasil. Por isso tem que ter a união nacional contra o crime. O senhor citou o caso de São Paulo, eu lembrei do dado que eu vi recentemente, de que só no ano passado foram roubados ou furtados mais de 180 mil celulares somente na capital, somente na cidade de São Paulo. Né? Você imagina o tamanho desse dado, citei aqui no início do programa 10% de toda a população brasileira, são milhões de aparelhos roubados, é uma coisa impressionante. Agora, eu queria perguntar para o delegado da Cunha, o senhor é delegado já, com certeza, no tempo que era delegado, o roubo e furto de celular já era uma realidade no país, né? Existe a questão do prejuízo financeiro, mas tem também a questão dos dados, quer dizer, está tendo muito caso dos criminosos se aproveitarem ali de dados bancários, senhas e outras coisas para ampliar o prejuízo de quem é furtado ou roubado? Sim, mas geralmente parte muito para o lado da violência mesmo. Então, hoje em dia, todo criminoso sabe que no celular, no smartphone, está a conta bancária daquela pessoa. Né? Então, você novamente eu reforço, né? Com uma arma na cabeça, você vai fazer o Pix na hora. E outros dados podem ser sequestrados. Né? A pessoa, quando ela tem o celular furtado, e ela vai até uma loja, consegue comprar outro celular, ela faz backup dessas informações.
Mas até ela fazer isso, já foi transferência de Pix, já entraram aqui, mexeram ali, tiraram fotos, uma série de outros problemas que acontecem, né? Então, nós estamos muito expostos nessa questão mesmo e eu acredito, né? Eu acredito que somente a repressão, o trabalho de inteligência e uma legislação, né? Uma lei que apoie esse trabalho vão ser capazes de diminuir. Hoje em São Paulo, eu afirmo, eu estive hoje num fórum de segurança pública e nós tivemos uma grande queda no número de celulares furtados, roubados, devido a muitas operações. Mas assim, é muito pouco. Nós tivemos uma operação em São Paulo chamada Big Mobile. Recuperamos 18 mil celulares. Qual o dado que você acabou de me passar? Quantos foram roubados? 180 mil. Então, uma mega operação que conseguiu recuperar 10%. Parece muita coisa, mas a quantidade de furtos e roubos é muito maior. E eu vou apertar o botão e voltar para a mesma tecla. Aonde vão parar 180 mil celulares? Para onde vão 180 mil celulares? Né? Então, eles estão saindo do Brasil. Nós viramos um mercado de furto e roubo para que esse celular vá para outro país e chegue lá com um preço ínfimo, com um preço pífio. Então, a gente tem que realmente estruturar uma coordenação nacional. Durante muitos anos, deputado, eu preguei em podcasts que eu falo de segurança pública na internet há mais de 7 anos, um ministério da segurança pública autônomo, sem justiça, Ministério da Segurança Pública, e que ele coordenasse, né? A gente direcionasse o trabalho das polícias civis, das polícias militares, das polícias municipais, né? E essa hora vem chegando, né? Essa hora vem chegando e poderia ter ocorrido antes, mediante um planejamento, mas está chegando porque a água está subindo cada vez mais, né? Mas é isso, concluindo, a pessoa está totalmente disposta, financeiramente e nos seus dados. Deputado Flávio, repercutiu muito na mídia recentemente falas do presidente Lula relacionadas à segurança pública e causou bastante surpresa porque palavras muito duras, ele fez declarações muito contundentes a respeito da necessidade do endurecimento das punições e do enfrentamento a esse crime do roubo de celulares. E parece que existe até a ideia dele trazer ao Congresso Nacional um projeto de lei com esses termos. O senhor tem informação sobre isso? Quais são os termos? Um projeto de lei para endurecer as punições para roubo de celular. Eu acho que a revolta é tão grande do povo que sai frases muito pesadas. Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso é uma coisa que não se deve dizer, até porque ninguém às vezes está abordando a pessoa, pensa que é um bandido e não é. Então precisa ter cuidado com isso, né? Inclusive, isso faz com que você possa estar alimentando a opinião aos cidadãos a se armar. E seria uma grande catástrofe. O braço do Estado, somente o braço do Estado, através das polícias, que pode andar armado. Nós, no contrato social, nós delegamos às polícias, somente elas, andar armado, não o povo andar armado na rua. Então, nós temos fé e confiança de que a polícia vai resolver esse problema. Por isso que temos que dar, portanto, para ela um programa, como o deputado falou, para que possa estar explicando como abordar, como tratar, como penalizar, para que possamos diminuir isso aí. Ele falou uma coisa importante aqui, o Ministério da Segurança Pública, somente ele, concordo plenamente, porque antes criou-se o Ministério da Justiça, isso é desde o Império, que tinha outra finalidade, que era fazer o relacionamento entre o Executivo e o Judiciário e o Legislativo. Era, podemos assim dizer, o Ministério da Justiça um órgão político. Então, muitas pessoas não sabem o que é o Ministério da Justiça. Aí, portanto, criou-se o Ministério da Justiça
e Segurança Pública. Está certo, o deputado delegado Cunha, um ministério exclusivo, Ministério de Segurança Pública, para que possamos sim estar fazendo uma coordenação geral, nacional, junto com todos os estados, para diminuir e combater o crime. Parecem assuntos correlatos e em muitos aspectos são, mas não em todos, né? Há muitos pontos de divergência entre o Poder Judiciário e a segurança pública, não necessariamente é a mesma coisa, né? Bom, nós estamos chegando ao final e eu queria partir para as considerações finais dos senhores, começar com o deputado delegado da Cunha. Qual a leitura que o senhor faz hoje? O grande problema de roubo de celular no Brasil é individual? Quer dizer, são bandidos agindo individualmente, roubando celulares pequenos? O problema está mais nas quadrilhas especializadas? E como combater isso? Bom, eu vou voltar ao ponto que eu iniciei. Eu acho que o celular virou uma peça valiosa, né? Então, todas as pessoas têm um celular. Na verdade, nós temos mais celulares no Brasil do que habitantes. O número de celular é maior do que habitantes. E ele é facilmente comercializável. E eu volto no receptador, né? Por quê? Você colocou assim, nós devemos combater as grandes quadrilhas ou os roubadores individuais? Os dois vendem para o receptador. Se uma quadrilha conseguir roubar 100 celulares, ela vai descarregar ele aqui e esse já vai revender. E se dois aventureiros forem roubarem 2, 3 celulares, eles vão procurar o mesmo receptador. Então, o grande problema do crime patrimonial no Brasil, e eu estendo isso, a gente falou só de roubo de celular, mas eu estendo isso para o roubo de carga, eu estendo isso para o roubo de joias, de relógios, eu estendo isso para o roubo de automóveis, de motos. Por que acontece furto e roubo? Isso que o brasileiro tem que entender. Porque nós não punimos e não enxergamos a receptação. Ninguém rouba, por exemplo, uma carga de polietileno, um container de polietileno, se não tiver um comprador. Sim. Ninguém rouba um caminhão, um cavalinho, se não tiver um receptador. Então, a gente tem que começar a enxergar a receptação como o crime fomentador, punir duramente a receptação e automaticamente a queda aqui vai acontecer porque não vai ter para quem vender. Então, é uma repressão cíclica. A gente está parando só na primeira fase. Certo. Deputado Flávio, para a gente encerrar considerações finais, o senhor é da Segurança Pública, da Comissão de Segurança Pública, o deputado delegado da Cunha também. O senhor pretende, se esse projeto do presidente Lula vier para a Câmara, o senhor pretende abrir diálogo com os pares e acredita que é possível haver essa união para se ampliar esse combate ao roubo de celular? Sim. Eu acho que pessoas assim como o deputado delegado Cunha, é muito fácil de nós estarmos trabalhando e aprimorando ali a PEC ou o projeto de lei que possa estar chegando à casa. O que nós queremos é combater o crime. É isso que nós queremos e me parece que isso é exatamente o desiderato da Comissão de Segurança da Câmara. Nós vamos fazer o possível para que possamos achar aqui um meio de nós estarmos votando isso o mais depressa possível. E quero aqui fazer coro com o deputado no sentido do receptador. Esse é, de fato, aquele que nós devemos mais combater. Ele disse uma coisa certa. Muito obrigado aos senhores, rouba então. Porque tem quem receba. Só compra porque tem quem recebe. Muito obrigado, então, aos senhores. E nós conversamos sobre roubo e furto de celulares do país com os deputados Flávio Nogueira, do PT do Piauí, e delegado da Cunha, do PP de São Paulo. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, entre na nossa página www.câmara.leg.br ou vá ao nosso canal no YouTube e aproveite para se inscrever. Muito obrigado pela sua companhia, estamos chegando ao final e até a próxima.